Vamos saber agora o que representa para o carioca José Trajano um Corinthians e São Paulo, com o risco que você tem de ouvir, dada a franqueza que o caracteriza, não representa coisa nenhuma. José Não, Trajano. vamos por parte. Boa noite para todos e todas, para Casão, Juca. Olha, primeiro eu sou cidadão paulistano, ganhei esse Eu título de sei, cidadão eu paulistano. fui lá. Meus filhos nasceram aqui e estou aqui há muito tempo. Então, eu já estou incrustado, inteirado, né, da vida paulistana e vivo esse confronto aí há muitos anos. Mas eu queria voltar no início da nossa conversa, quando a gente falou de preliminar. Tinha uma coisa sensacional, e eu vivi muito o Maracanã, porque morava ali pertinho do Maracanã. Meu quintal era o Maracanã, ia a pé com meus amigos, minha família e tal, para ver qualquer jogo, não era só do América, podia ser o Fla-Flu, Vasco, Botafogo e tal, que era do lado. O que acontecia antes do jogo era um negócio fabuloso e emocionante. Por exemplo, havia a chegada da charanga do Flamengo, do Jaime. Todo mundo fantasiado, camisa rubro-negra, tocando trombone, pistão. Aí, quando chegava a charanga no Flamengo, todo mundo arrepiava. Tinha a torcida do Vasco que trazia o Ramalho, que tinha um negócio, um talo de mamão, que fazia o som de uma corneta. Todo mundo chegou o Ramalho, sabe? E tinha uma disputa de balão. Se o balão subisse, se o balão lambesse, a gente chamava de balão lamber, a torcida soltava o balão. Geralmente era um balão japonês, não era grande. E batesse na marquise e lambesse, era um presságio ruim. Não vai dar certo. Agora, se o balão subisse, ele era comemorado como se fosse gol pela torcida que estava ali. Então, essas coisas de festividade, de alegria, de emoção, era sensacional. Isso se dava tudo antes do jogo. Durava muito tempo. Chegava a banda, chegava a charanga, e disputa de balão, e as pessoas se confraternizavam. Todo mundo ficava arrepiado, inclusive com a torcida adversária. Na hora que o Ramalho tocava aquele talo de mamão, nossa, eu ficava. Não vai dar pra gente hoje, porque tem um Ramalho do outro lado. Então, esse encantamento do futebol acabou. Essa tua observação do início, Casa Grande lembrando, também tinha um jogo preliminar. Preliminar era sensacional. Todo mundo sabe que o pessoal ia ver o Corinthians, o Rivelino e tal. Mas o legal de ver a preliminar é que você gostava de prestar atenção. Primeiro que era um campeonato que valia, porque tinha título de campeão, né? Você prestava atenção em quem estava se destacando. Porque no jogo do principal, alguém podia se machucar, ser expulso. E quem ia jogar no lugar é alguém que jogou para eliminar no jogo seguinte. Ah, eu falei, conheço o cara, vi jogar, joga muito, então não joga nada, hein? Vi jogar na preliminar, esse aí nós estamos fritos porque vai jogar no lugar do fulano e tal. Era um outro futebol, um outro momento. Agora, a importância desse jogo hoje, não tem um amigo meu que gosta de futebol, que acompanha futebol, com quem eu falei hoje, que não esteja, não quer saber de outra coisa. Não quer aqui em São Paulo. Ele quer saber como é que os São Paulinos acham que o empate é um baita resultado, que leva para o Morumbi e aí resolve a parada lá. E os corintianos estão confiantes. Todos com quem eu falei vão achar que não estou nem preocupado com o Tabu. O Tabu já existe, dane-se. Nós estamos com time suficiente para ganhar de São Paulo. Por isso esse jogo, também estou louquinho para ver o jogo, né? E o Casagrande que jogou pelos dois, você imagina como é que ele está, né? Sendo que vestiu a camisa dos dois, deve ter uma sensação, uma emoção diferente. Eu ganhei com os dois. Olha lá, isso tá vendo? Eu joguei uma vez contra o Corinthians pelo São Paulo, ganhamos de 1-0. Ganhamos o cacete. Olha, a minha história com São Paulo é uma história interessante, né? Eu sei, São Paulo. Eu sei. Não é São Paulo, Corinthians São Paulo. Eu sei, mas espera um pouquinho. Eu te perguntei. Não, mas eu vou falar do Corinthians. Casão, olha à vontade. 82, a final do primeiro turno, praticamente, foi Corinthians São Paulo. O Magrão tinha se machucado lá em Ribeirão Preto, foi jogar futebol de salão, teve a preliminar do futebol feminino, que eu e o Magrão demos uma força para o jogo acontecer, e nós ganhamos por 2-0, eu fiz os 2 gols contra o São Paulo. Depois eu fiz o terceiro da final de 82, né? E depois, lá jogando pelo São Paulo, eu e o Pita fizemos uma
puta de uma jogada linda, desde o meio-campo. Fizemos a jogada, o Pita chutou, o Carlos rebateu, o Careca fez o gol, e por muitos anos, muitos torcedores de São Paulo falaram: pô, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi demais. E não fui eu, foi o Careca. Mas a jogada que foi importante, e os caras marcaram. Eu acho que a torcida de São Paulo desejava que eu fizesse o gol contra o Corinthians, e foi o Careca, e eles viram assim uma ilusão. Teve uma ilusão ali que eles viram que. Não, e lembrando que o Casão não jogava de centroavante, ele jogava de meia. Não. O Careca era centroavante. Careca que era Mas, Casão, centroavante. mas vamos parar um pouquinho numa coisa que você disse que é importante, porque esse jogo tem esse componente histórico que foi uma batalha travada, entre outras, pela Ruth Escobar para fazer o jogo de futebol feminino. Sim. E não queriam fazer, e queriam que fosse menos tempo, por isso, só meia hora. E só dois. Eu entrei no gramado. Só dois jogadores que participaram do jogo entraram e apoiaram aquilo: Casão e Magrão. Sim. Então, mas você sabe qual foi o argumento? Porque durante a semana foi uma garota, a Rose do Rio, que jogava futebol feminino. Ela foi lá no Parque São Jorge, tirou foto, batemos bola, eu, ela, o Magrão, E o jogo ia ser no domingo. O Magrão não ia jogar, mas ele foi no ônibus com a gente, porque decidia o primeiro turno. E aí, quando chegou lá no Morumbi, no vestiário, eu falei: Magrão, vamos lá ver o jogo das meninas? Vamos lá. Subimos e sentamos no banco atrás de um gol. O gol de entrada tinha um banco que os jornalistas ficavam ali. Aí, de repente, vem as meninas, 2 meninas e um cara. Eu falei: que hora que vai começar o jogo? Aí o cara falou... as meninas falaram: não vai ter o jogo. Eu falei: como não vai ter? Os caras, a federação falou que vai estragar o gramado. Por isso eu entrei. Olha aí. Vai estragar o gramado. Como vai estragar o gramado, cara? Como vai estragar o gramado? Não, então nós vamos lá falar. Aí fui eu e o Magrão lá e demos uma cartada. Se não tiver o jogo feminino, nós não vamos entrar em campo. Coisa que a gente não ia poder bancar, né? Mas nós jogamos essa cartada. Eles entraram, teve o jogo, né? Aí eu te pergunto: quem tem que saber se vai estragar o gramado ou não? Fala para mim. O jogador. Certo? Jogador. No futebol, acho no mundo todo, mas aqui no Brasil principalmente, no futebol, quem decide todas as coisas do futebol é quem fica com a gravata, paletó, sentado atrás de uma mesa, no escritório ou no sofá vendo o jogo. Né? A maioria. Então, não estraga o gramado, o jogador não fala nada. Regulamento do campeonato, o jogador não fala nada. Se é bom... pontos corridos ou mata-mata, o jogador não fala nada. Mas quem joga é o jogador. Se o jogo de manhã é legal... À tarde, à noite, 9h30, 8 horas, o jogador não fala nada. Quem tem que participar? Não estou falando que o jogador tem que decidir. Desculpa, não estou falando que o jogador tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido. Mas tem que ter uma comissão de jogadores que participem das reuniões para decidir o que é melhor para o futebol. Claro. Caramba, não é? Muito bem. Mas, olha, só para não ficar no lesco-lesco, eu pergunto. Eu não vou escapar dessa, não. Esse Walter Casagrande Júnior, que o Zé Trajano supõe estar dividido, eu conheço bem a peça, está dividido o cacete, mas enfim. Não estou dividido, não. Olha aqui, quem ganha ou dá empate? O jogo de hoje? O jogo de hoje. Isso, hoje. Eu acho que empata o jogo. Acho que o São Paulo não quebra o tabu, mas eu acho que o São Paulo passa para a final. Zé Trajano, qual o seu palpite no jogo de hoje? Você sabe que sobra pouca alternativa, né? Quer dizer, aquele outro. São Paulo, Corinthians ou empate? Pode ganhar um, o outro dá empate, muito bem. Mas levando-se em conta que o jogo de ida em Itaquera, essa história do tabu não leva em consideração, não. Vou tentar levar em consideração o momento que os times estão enfrentando. Eu vou arriscar aqui, viu? Só para dar um conflito entre nós. São Paulo vai ganhar. Só para dar um molhozinho especial no programa. Bom, aí você vai falar Corinthians, o Casão empate e o São Paulo. Me obriga, por uma razão estritamente profissional, de manter acesa a discussão, a polêmica aqui no nosso cartão vermelho, dizer que o Corinthians vai ganhar. E como eu não sou de ficar em cima do muro, eu não apenas acho que o Corinthians vai ganhar, como vai ganhar bem. Vai praticamente encaminhar sua classificação. Bem, você acha 1-0. No Itaquera.